Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedi para deixar like, se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado toda vez que pintar vídeo novo ou Nada de novo no Tricolor sobre reforços, Robertão. Os caras estão conversando, estão discutindo sobre reforços, mas existem dois movimentos que precisam acontecer antes da definição das contratações. Primeiro deles, o São Paulo vai para pré-Libertadores ou vai para Libertadores? O São Paulo precisa de um empate contra o Vitória na última rodada para ficar em oitavo. E aí ele vai, para ir para a pré-Libertadores, depender de que Fluminense ou Cruzeiro vençam a Copa do Brasil. Porque como o Fluminense e Cruzeiro já estão entre os primeiros da Libertadores, o G7 viraria G8, tá? A única chance de São Paulo perder a oitava colocação é se ele for derrotado pelo Vitória e se o Red Bull Bragantino vencer o Internacional em Porto Alegre. Essa combinação faria com que Red Bull e São Paulo terminassem com 51 pontos, mas nos critérios de desempate, o Bragantino leva a vantagem, o Red Bull teria 15 vitórias contra 14 do São Paulo. Beleza? Bom, se o São Paulo for para pré-Libertadores, o nível de investimento é 1. Se o São Paulo tiver de se contentar com a Sul-Americana, o nível de investimento vai ser outro. E aí, só para completar, além dessa questão de competição, há uma busca do presidente do São Paulo, Júlio Casares, por mais receita. Nessa semana, o pessoal do UOL chegou a publicar que o São Paulo discutia com a Galápagos a criação de um fundo de 200 milhões de reais para investimento exclusivo em reforços no time principal. Júlio Casares tratou essa notícia como balela, palavras do próprio presidente, tá bom? O Seninha eu já tinha lido, vamos tentar ler mensagens que eu ainda não li. O Alexandre Machado, você acha que o São Paulo vai para pré-Libertadores no ano que vem? Acho que o mais provável é que o São Paulo termine em oitavo e acho que o mais provável é que ou o Fluminense ou o Cruzeiro sejam campeões. O meu palpite, embora palpite não valha nada, é de que a final vai ter Cruzeiro e Fluminense. Só para lembrar a Copa do Brasil, que começa na próxima quarta-feira, Cruzeiro e Corinthians numa semifinal, Fluminense e Vasco na outra. O Cruzeiro está jogando muito mais que o Corinthians, o Fluminense está jogando muito mais que o Vasco. Mas é mata-mata, são 2 jogos, enfim, é uma coisa completamente diferente, né? São Paulo já tem orçamento para 2026. Quanto estima de receita em vendas? Leonardo, ontem eu mandei mensagem para uma pessoa de São Paulo para entender sobre o planejamento de 25, né? Sobre quanto o São Paulo havia faturado em 2025. E a resposta foi importante, inclusive eu até dei como informação exclusiva ontem à noite, mas acabei não repercutindo nos vídeos. Vou fazer constar no vídeo de amanhã cedo, tá? São Paulo vai faturar em 2025 970 milhões de reais. Eram 731 milhões de reais no ano passado, um belo acréscimo do ponto de vista financeiro. Outra coisa que eu queria contar para vocês sobre o planejamento. O São Paulo já tem o seu planejamento, o seu orçamento para 2026. Ele, inclusive, já passou pelo Conselho de Administração, falta passar pelo Conselho Deliberativo. O que eu ouvi da pessoa que eu consultei é de que a ideia era divulgar esses números somente depois da aprovação do Conselho Deliberativo para não causar ciumeira ou qualquer tipo de coisa nesse sentido. Mas o próprio Belmonte, na série de entrevistas que ele andou dando, o Belmonte admitiu que é um orçamento muito mais realista do que o atual. Em 2025, para atender as exigências do FIDIC, o São Paulo se associou àquele FIDIC para conseguir obtenção de grana para pagamento de dívidas. O São Paulo precisou enxugar demais a folha, o que ele não conseguiu. E a solução para respeitar o FIDIC foi vender muito jogador. Para o ano que vem, esse planejamento orçamentário ele é muito mais factível, ele é muito mais plausível. E aí, diante desse cenário, o São Paulo talvez não precise vender tantos jogadores, tá bom? O Paulo Azeredo, boa noite, Nicola. O Crespo indicou o Christian Medina para o São Paulo. Paulão, o Christian Medina é um nome pensado, estudado no São Paulo. Desde a metade do ano eu fui o primeiro a falar sobre esse nome. Porque um grupo de empresários argentino que comprou o Medina procurou o São Paulo para falar, vocês não têm interesse? Aí o São Paulo falou, pô, a gente adoraria, mas esse jogador é caro. Eles compraram esse jogador do Boca Juniors por algo na casa dos 11 milhões, 12 milhões de euros. E agora estão tentando recuperar parte dessa grana, né? No primeiro momento, o São Paulo achou estranha a sugestão e foi perguntar, mas o que aconteceu? E aí o pessoal falou, cara, a gente quer colocar o Medina num lugar com uma exposição maior, porque no Estudiantes não está virando. A gente imaginava que ele viria para cá e faria um enorme barulho, não é o caso. Então, pensamos em colocar no São Paulo. Mas tem que pagar quanto? Vocês precisam
inteirar uma boa grana. E aí o São Paulo se viu sem condição de avançar nessa história, tá bom? Faturar quase 1 bi e ainda ter tantos atrasados. Pois é, né, Jota? Sabe qual é a realidade? O São Paulo gasta demais. E aí, além de gastar demais, quando você tem uma dívida de 950 milhões de reais, você tem um juro da dívida que vai te custar na casa dos 300 milhões de reais por ano. Então, só com os juros da dívida, Jota, o São Paulo tem a obrigação de pagar quase 1 milhão de reais por dia. Olha que coisa louca, cara. Eu tenho uma dívida tão alta que apenas com o juro da dívida eu gasto 1 milhão de reais por dia. E o São Paulo gasta mal. O São Paulo tem uma das maiores folhas salariais do país. O São Paulo tem Lucas, Oscar e Luiz Gustavo que custam juntos mais de 5 milhões de reais por mês. E ele não poderia ter tudo isso. Enfim. Fala, família Tricolor. Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu like, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber tudo do São Paulo em primeira mão. Aqui a notícia é rápida, direta e todo dia tem novidade. Tamo junto e até o próximo vídeo. Forte abraço.